Muito bem. A gente parou aqui, né? O seguinte explica como a elevação de Man, né? Ou de Malhut a Nukva, né? Então, muito bem. Aumentar aqui o Man, né? Como a gente está vendo aqui, para trazer a rapa, aquela raspinha de Rorimar, lá do Yud e do Vav, né? E do Zain e do Vav de Nukva. Sabe que a gente tem aí duas construções, né? Essa construção que é a Irampim, né? E Zerampim. A Irampim é quando são as 7 núcleas de Hesed até Malhut, e Zerampim é quando é somente até Yesod, de Hesed até Yesod, 6 e 7. E aí a gente tem o padrão 6, 7 que vai formar o 13, né? A 13 é Ravá, amor, e também compreendemos dentro disso que quando casamos o Zain com o Vav, nós formamos uma Rupá, conforme a gente vai ver nas aulas de hebraico dentro da Kabbalah. Muito bem. Então aqui, até o nível mais alto, de lá eles vão chamar de Tzlemá, Tzlemá de Morim. Então, Tzlemá. Quando a gente vai ler a Torá, existe uma confusão danada ali quando diz assim, façamos o homem, não é, a nossa imagem e semelhança. As pessoas querem dar uma pluralidade ao eterno. É lógico que nós sabemos que depois que Hashem sai dos níveis superiores, não é? E que vão existir os mundos superiores, aí vai chegar em Adam, Harishon, e aí até chegar ao mundo de Atzilut. Então a gente tem ali uma construção que depois desses níveis se chega a uma pluralidade, ou seja, é a divisão entre o Criador e as criaturas. E, pasmem, até mesmo no mundo espiritual existe essa divisão. As criaturas começam com as letras hebraicas e até um pouco antes das letras hebraicas, e depois disso tudo só tem o eterno, enfim. E aí essa questão de imagem e semelhança é exatamente porque o homem ele é composto entre não só a questão biológica, e ele tem agregado a ele, né, todo esse sistema de criação do físico, etc., e também pó dos planetas, não é? E também o espiritual. É lógico que Deus, para construir isso, ele teve que construir com a ajuda dos anjos, porque chega um momento que Deus ele não pode mais, vamos colocar assim, botar as mãos, né? Ultrapassar a mão da criação para o nível da criatura. Então ele cria um distanciamento, esse distanciamento que a partir dali para baixo, todos os anjos, e aí entra uma questão muito profunda, porque são todos os seres espirituais, anjos, não é? E na verdade são malar, são mensageiros, vão participar da criação do homem nesse aspecto. Quando a gente vê aquela coisa, aquela questão toda construída ali dentro da Torá, que Deus veio ver o homem e perguntou onde ele estava, aquilo ali é tudo uma metáfora exatamente para explicar essas questões da distância de um pensamento para o outro. E é lógico que aqui a gente está entendendo tudo dessa forma aí, para que a gente possa analisar mais profundamente o que está falando aqui. Então, Tselem não tem nada a ver com a forma que o homem é, porque Deus não tem forma, mas dentro de um aspecto espiritual, uma forma daquilo que foi criado pelo Eterno. Então, no mundo espiritual não existe forma, o que existem são linguagens metafóricas que constroem algumas questões para o nosso entendimento nesse mundo. Muito bem, aqui a gente tem a referência 9 e a referência 10, a gente vai ver, e a Tselem de Lamed está vendo em Mem. Então, Tselemá, onde essas duas letras, que são as duas letras centrais do hebraico, não é? A 12ª letra, a gente já fez uma aula sobre isso, a gente vai repetir essa aula,
do encontro de Elisha com Eliarro, Elias e Eliseu, e a letra Men, que é a 13ª letra. Muito bem. E com a ação da mitzvah. A mitzvah é importante. Então, ao provocar morrim, estamos sempre focados em cada nível para rastrear para o mesmo reino. Não é? Muito bem. Qual a ideia que a Cabala quer construir? Quando nós vamos estudar a Cabala, a gente tem que se precaver ou parar de se preocupar com as coisas. Nós entramos na aula de Kabbalah não só para obter Or Rimar, luz de entendimento, mas o foco maior que tem que ter é de unificação de almas, que vocês possam unificar suas almas como uma só. Esse é o grande segredo da Torá. Por isso que a unificação com a alma do Moré é muito salientada dentro da Torá. E as pessoas pensam às vezes que isso é até algo vaidoso, mas não é. Isso é algo que existe dentro da Torá de uma forma muito ampla e muito verdadeira, como a gente vê aqui, ó. E que Davi acabou de falar com Saul, e a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. E Jonatas amava Davi como a si mesmo. Tá vendo? Então, aqui tem uma construção dentro desse primeiro nível, onde o aluno ele se anexa à alma do seu Moré, e através dessas almas vão se conectar uma a outra. Eles vão se conectar uma a outra. E aqui diz que, no caso, aqui é lógico que Saul, que era um grande cabalista, era professor de Jonatas, que era seu filho. Mas logo depois que ele conheceu a cabala de Davi, ele viu que a cabala de Shaul era muito pesada. Então ele se anexou à sua alma a Jonatas. A mesma coisa aconteceu com os alunos de Cora, os filhos de Cora. Eles viram que o pai estava errado e antes que eles pudessem ter suas almas no Guerrinom, eles se apegaram à Torá de Moshe. Então eles chegaram ali no final, ó pai, a gente vê até aqui, mas essa construção de Torá que você está fazendo aí não é muito de acordo não. Então isso tirou eles de irem totalmente para o Guerrinom, mas eles ainda caíram nas lajes do Guerrinom, como a gente viu em outra questão, e ali nós então podemos perceber que eles ficaram 38 anos tentando sair daquela metodologia de ensino que tinha atrapalhado as suas almas, atrapalhado os seus pensamentos, e assim é que a gente deve entender isso. Ou seja, o estudo da Kabbalah é para sempre, é para vida toda, é para conexão de alma. Então, aqueles que realmente são alunos, aqueles que realmente querem estudar, que estão ligados à Torá, então eles vão ficar inteiramente sentenciados a entender isso. E depois a gente vai entender o nome Davi, não é, que é escrito aqui, e também a palavra benéfice, como é ligado, e assim sucessivamente. Então, perceba aqui como tudo funciona, né? A ideia aqui é você rezar para a unificação das almas. As almas elas têm que se unificarem, serem uma só pela Kabbalah e pela Torá. Muito bem, vamos ver aqui, ó. Men significa Mein Kuvim. Cada nível nos mundos espirituais é chamado de Nukva, em comparação ao nível acima dele. O desejo do nível inferior de receber da abundância do nível superior é chamado de man, ou seja, Mein Kuvim. A gente fala de man, né, o maná na Torá, então veja, esse maná, na verdade, não é que chovia maná, não é que chovia pão, não, é que a pessoa começa a construir essa reza sincera de unificação de almas. Qual é a ideia final agora que nós temos para essa situação da junção das almas, não é? Que nós chamamos de Gimar Tikkun. Gimar Tikkun é a união de todas as almas. Nós teremos que fazer isso, chegar a esse nível de fundição de alma com cabalistas e com a Cabala, para que a gente possa compreender como nós vamos consertar o mundo, porque consertando a alma do homem, o mundo também é consertado.
pelo menos naquilo que diz respeito ao homem. Não é? Esse antropoceno que está acontecendo na cidade, essa época de destruição em massa do ser humano, é que ele está muito mais ligado a questões do corpo. Eles querem muito, querem conforto, querem além do que é necessário, porque eles querem ter segurança, querem ter as suas contas cheias, e eles acham que isso é que é ser abençoado por Deus. E na verdade, quanto mais dinheiro, quanto mais empresas, quanto mais coisas, mais você se distancia da Torá. Na verdade, é uma grande armadilha, não é? Muito bem, vamos lá então. No 10, aqui o 10 está falando exatamente, não é? De Zevé e Núquia, né? Então veja, aqui isso é especificamente para aqueles que sabem como focar de acordo com Matbeia Brohá do Rachassi. Em poucas palavras, estamos falando do que aconteceu na quebra dos vasos. Ele então caiu dos mundos, não é, do Aleph. Aqui estamos trazendo o Atzilut de volta para se conectar com as suas contrapartes superiores. Aí entra a questão de Atzilut já ser um mundo bem elevado, né, lá em cima. E aí aqui o trabalho que está sendo feito são nas Sefirot superiores, justamente porque esses nomes não começam como a gente imagina nos planetas, mas isso está acima, esses nomes espirituais estão acima dessas forças desses planetas. Para se conectar, né, não evocarão uma união que emanará o sustento chamado Slamim em todos os níveis. Né? Muito bem. Ma sempre é considerado masculino e Núquia o feminino. Então, aqui MA, que está um sentenciado como masculino e o A feminino, tanto o parto Sofi quanto o sustento são divididos em Ma e Núquia, ou seja, a Núquia é sempre a Sefirot inferior. Por exemplo, a gente pode botar que o deus de Malhut é Zerampin. Então, essas 6 sefirotes que passam para nós a divindade. Isso não significa que os planetas são nossos deuses. Não, não é isso. O que está falando ali é que esse sistema, que é chamado de patriarcas, Hesed, Gevurah, isso no mundo de Binah, tá bom? E dentro, Gevurah e Tiferet alimenta os 3 filhos, que são Moshe, Aharon e Yosef. E que Yosef alimenta o rei de Israel, que não é muito bem um rei, mas é Malhut, porque Malhut, a gente sabe, Meler, Malhut tem a ver exatamente com essa construção do que está sendo falado na Torá. O rei é o nosso planeta, porque o rei é os nossos planetas, porque aqui estão as nossas almas que podem receber a divindade do único rei, por isso que é chamado realeza. A realeza aqui construída não é que todo Malhut é realeza, a realeza para aqueles que conseguiram se unir com esses mundos superiores e conseguiram traduzir ou ligar a alma que ele tem lá em cima com a alma que ele tem aqui embaixo. Ou seja, Nef, Shirua e Neshama. Muito bem. Aqui então, esta ordem, não é, de atrair todas as kavaná, não é, todas as intenções das mitzvot, o aspecto de Lamed, Men, que também Lamed mais Men vai dar 70, 70 é segredo, é Sod, né? São Makifim e são desenhados durante as bênçãos, e os aspectos de Tzadiks, né? São Pinimi e são desenhados durante a ação da mitzvah. Ou seja, durante as minhas meditações, durante como eu vou construindo os meus desejos que eu coloco nessas meditações, é o que vai definir o que realmente chega para mim. E dentro desses aspectos, se eu desejo receber para mim mesmo e não começo a considerar a questão de receber para doar, então eu começo a sentenciar a minha alma a entrar em calabouços de recepção. E para depois sair desses calabouços de recepção, vai ficar complicado. Por isso que é necessário o total entendimento da Kabbalah. Inclusive, não perder uma aula, porque a cada aula vocês vão notando que a gente vai encaixando os blocos,
não é? E aí os blocos eles vão sendo colocados para que vocês possam pular mentalmente para o próximo nível. E essa configuração mental ela é muito importante. Por que ela é importante? Porque ela te tira, perdão, ali daquele nível que todas as pessoas estão. Elas estão lá naquele nível. Qual é o nível? No nível de idolatria. A gente tem aqui em cima, não é? Quando a gente falou aqui da questão do mercado, que nesse mercado estão aqui, ó, o Tarmidoye, os idólatras, não é, que saíram do mercado. Num primeiro nível, mas exposto à idolatria é tudo aquilo que nós fazemos de idolatria nesse mundo, ou seja, qualquer objeto que eu me apego, eu posso fazer uma Torá, uma idolatria, botar aquilo ali achando que é uma questão mágica, em que a partir daquela mágica ali eu posso ter algo na minha vida. Na Torá Kosher, ela já é diferente, porque se ela for escrita por um cabalista, ela vai ter a essência da alma desse cabalista, e é muito diferente. Tudo que esse cabalista ele abrir no nosso mundo aqui vai vir para as pessoas, porque ele fez sobre o aspecto de Kabbalah. Então a energia, cada letra que ele desenhou ali, ela tem uma força. Então veja, nossos vídeos eles têm uma força porque foi aberto, não é, com a misericórdia de Hashem, não é, com muita misericórdia mesmo, para a gente trazer esse ensinamento. Então todas as pessoas que acompanham os estudos elas recebem uma miftahar, uma chave para abrir a própria alma, para que a divindade entre na sua alma através da configuração do shiur. Agora, também devemos entender que o bezerro ele era de ouro, ele também está sentenciado ao desejo de recepção. Agora, o ouro também tem uma linguagem, assim como outros metais na Torá, por exemplo, a prata é misericórdia, o ouro é gevurá. Então, quando a gente vê algumas questões, aí vai falar que Deus é dono da prata e do ouro, ele é dono da misericórdia e da Gevurá, não está ligado ao sistema de recepção, como muitas pessoas usam. Por isso que é preciso ter muito cuidado para estudar a Torá, para não entrar no estado de recepção. Não que você não possa receber, não que você não tenha que ser egocêntrico, o ego tenha que existir, mas essa configuração ela tem que ser mudada. Ela tem que mudar para uma configuração de receber para doar, como se fosse um tubo, como no caso de Cora, que você tem ali a questão do frio que congela o tubo. Se o tubo congelar, se você congelar, você acaba então não conseguindo mais trazer a divindade, não é? A gente nunca pode trocar uma fagulhinha de divindade por questões financeiras nesse mundo. Veja, isso é extremamente importante. Então, dentro dessa construção agora, a gente vai aprender a colocar a menorá na entrada. Então, existe toda uma configuração na hora que você vai fazer a sua menorá, não é? E você vai colocá-la na entrada da porta. Então diz aqui, ó, que a letra Re de Hanukkah, que é essa primeira letra aqui, tem o formato de uma porta. E realmente é verdade. Para representar que colocamos a menorá ali, dentro de um tefar, um umbral da porta. Pois a palavra tefar, como nós estamos vendo aqui, ó, ela vai ter gematria de valor 97. Então, que é o valor dos nomes encontrados em Ode e Yesod. Veja. E aí, então, com o seu Kolel, os nomes são El Adonai. Então, El e Adonai, 65 mais 91. Vamos fazer aqui. Eu ainda não havia feito essa conta, eu estava aqui quebrando a cabeça em outra coisa. Então, 65 mais 31. Lá, 96. Com mais um do Kolel, 97. É permitido sempre colocar um do Kolel em certas gematrias. Muito bem. Vamos ver aqui a explicação do 13, que eles não colocaram aqui, e o 15, o 14 e o 15. Para a gente entender, né? Rod e Yesod. Eles colocaram aqui, ó, com seu Kolel. Eu que não acabei atropelando aqui
estudo. Muito bem, então vamos lá. Os nomes são aqui. A gente deve entender que El é Hesed, né? O nome que está sobre Hesed, e Adonai é o nome que está sobre Malhut. Então, essa é a forma de entendimento aqui. A última vela que acendemos no oitavo dia deve estar um tefar do batente da porta, né? Na verdade, existem muitos homens justos que costumam acender a velas de Hanukkah dentro da sua casa. O que que é? Olha só como é que é. Dentro da sua casa é dentro de você, dentro da sua alma. Isso que é dentro da sua casa. Por isso que esses homens, eles costumam acender a vela dentro deles através não só da meditação, mas também através de entendimento e de uma busca profunda por esses sistemas divinos e não religiosos. Nosso método também é ouvir de Mori, que devemos estar dentro explicitamente, adicionaremos uma explicação a isso mais tarde, né? Então, tá dentro de você a Torá, tá dentro de você a bondade de Hashem, tá dentro de você o desejo de querer consertar, conectar e buscar sem o interesse próprio, sem o interesse na construção individual. Por isso que tem que ser, como a gente viu lá, na questão do caso de Samuel e Davi. Lembra aqui, olha. Então, deixa eu fechar aqui outra coisa. Aqui, ó. Quando Davi acabou de falar com Saul, a alma, né, de Jonatas se ligou à alma de Davi. Ou seja, todas as nossas almas têm que se ligar para o estudo dessa Kabbalah, formando uma, uma ligadura, uma força inquebrantável de Torá. Por isso é que a gente fala, quando as pessoas se ligam a muitos mestres, eles acabam não conseguindo fazer essa união com o grupo, porque eles ficam sentenciados a não entender esse amor, a não entender o que é um grupo de estudo de Kabbalah. A questão de Or Horemá é importante, lógico, mas não traz a luz de Or Hassadim. Veja, somente através do amor que você tem pelo seu amigo de estudo de Kabbalah, por toda a construção que você faz nesse sistema, é que você consegue alcançar a conexão com os mundos espirituais. E isso é responsabilidade de cada um. Você não deve medir o seu amor ao seu próximo pelo amor que o seu próximo tem a você. Não, não é isso. É o que você tem de responsabilidade dentro desse amor de alma. Porque o amor do corpo ele é quebrado por qualquer questão, né? Qualquer questão quebra esse amor. Então, as pessoas brigam e etc. E quando é o amor da alma, o amor da alma por cabalistas, por pessoas que querem estudar a Kabbalah. É lógico que nem todo mundo pode entrar nas aulas, não é? Ainda tão, a gente não sabe da vida de cada um, mas aqueles que podem, entrem pelo seu irmão, não é? E façam isso com toda a força possível. Na verdade, estude para o próximo, estude para que você possa ensinar o seu próximo, para amar o seu próximo. Essa é a meta da Torá, a unificação de almas. Sem isso, tudo se torna obsoleto. Muito bem. Então, aqui ó, a verga da porta direita é Netza, tá vendo? E a verga esquerda é Od. Veja, vamos ver. E é certo. Então, essa porta que nós estamos falando, ó, a verga esquerda e a verga direita, ou seja, o batente aqui da porta, não é? É aqui, ó. Se a gente imagina essa questão da letra R sendo construída aqui, não é? Ó, vê como que a gente vê aqui a imagem da letra R dentro da árvore sefirótica. E logo depois a gente vê os planetas que são abaixo. Então, dentro dessa conotação, a gente está vendo que existe uma questão muito codificada aí, que muitas vezes somente se acessa através de cabalistas, né, que não vão cobrar um dinheirinho para passar isso para as pessoas, não é? E a linha do meio é Yesod, né? Veja, Yesod é a linha do meio. O Arizal diz que a menorá deve estar entre
Yesod e Od. Veja, a menorá, vamos colocar a menorá. O que é a menorá? A menorá, ela lembra todo um sistema espiritual, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos pegar essa pequena menorá e vamos botar ela de lado, né? Olha lá. Então, a menorá deve, aqui no caso é a menorá, amor. Tá vendo? É menorá, estava certo. A menorá, ou a gente chama de Hanukkah, não é isso? A Hanukkah deve estar entre Yesod e Od, ou seja, dentro do batente da porta, próximo ao batente esquerdo da porta. Embora a abertura seja geralmente muito estreita para colocar a menorá, é estreita. Dentro dela, a maioria das pessoas a coloca na frente da mezuzá, na lateral da porta. Então veja, a gente compreendeu como que a gente tem que fazer aqui. Olha, não é mezuzá. Foi eu que estava estudando aqui sobre a mezuzá e acabei criando até um aspecto aqui de gematria, mas é menorá, não é? Então veja, ela é colocada aqui, ó. Isso significa que a sua configuração interna, a sua alma vai ter que hoje à noite acender essa menorá. Vocês estão preparadas? Olha que responsabilidade, hein? A coisa passou de um nível para outro nível. Muito bem. Um nome que está relacionado ao mundo de Asiá, porque faíscas sobem subindo das quiprotes da fronteira de Asiá, assim como perto do Quetorete, não é? Deixa eu ver aqui no 15, que é o nome sagrado, El com Adonai, não é? Esses são os nomes, é isso que está sendo explicado aqui. Um está relacionado ao mundo de Asiá, que é Adonai que está aqui, porque as faíscas sobem subindo das clipotes e fronteiras de Asiá, assim como perto do Quetorete. E a gente depois vai estudar sobre Quetorete. Preste atenção então agora. Isso significa que sem a Shekhinah, sem a presença divina, sem essa força, eu não consigo elevar o meu men, a minha reza. Por isso que eu tenho que colocar a Shekhinah para funcionar dentro de mim. O problema é que existe uma falsa Shekhinah, que é a da recepção. Então, quando eu chegar em doação, que os mundos espirituais perceberem que eu estou realmente falando sério, então essa Shekhinah, ela vai entrar em mim, ela é construída, não é tão fácil como a gente vê aí, as pessoas chegam num lugar e logo sente a presença divina e está tudo já mudado, já são novas criaturas, não tem nada a ver com isso, isso demora muito e muito tempo de estudo, exatamente porque Deus ele vai testar você em todos os aspectos, não é para querer te derrubar, mas para mostrar realmente quem nós somos, não é? Não é fácil. Então veja só. Yesod de Nuke vai representado pelo portão. E aí a gente vai ver aqui. Colocamos a menorá acima de 3 tefarrim do chão para representar, olha, a altura do Nuke, da Nukva, que está na frente aqui de Nerahai. Nerahai de Zerampim. Então veja, a gente viu que a gente tem uma construção e que ali o próprio Zerampim é uma sefirote só. Dentro dele tem a construção de que você vai ter Nefesh, Lua, não é? E Neshama. Então veja só, Nerahai, ele vai ter ali, ou Nerhai, não é? Vai ter essa construção desses mundos superiores, de Zerampim, mas não superiores a 10 tefarrins, porque a Nukva nunca atinge mais que isso. Porém, no Shabat podemos colocar velas grandes porque elas chegam mais alto que a altura total de Zerampim. Percebam que a construção aqui ela é toda no sistema da alma. Ela não tem nada a ver com o sistema físico da situação. O sistema físico pode ser até muito bonito, porque nossos sábios codificaram dentro das tradições algo que não fizesse a gente perder o que eram essas festas e como elas funcionavam. Então, qual é a ideia? Eles falaram, poxa, a gente vai ter que fazer alguma coisa, senão eles vão acabar perdendo, não é? Essa força da Torá. E essa força da Torá vai ser perdida e a gente não tem como ir em frente.
Então, nesse caso aqui, é, eles estão falando da Nef Shirua, Neshama, Hayá e Eridá, que vai se pronunciar Nerahai. Então, essa luz que vai preencher um Partsuf, e aí vai se constituir de Galgata Enai, GE, e a RAP, que é HAP. Esses sistemas que nós estamos citando aqui, eles são exatamente, não é, a construção desse sistema espiritual que é extremamente diferente do que nós consideramos. Então, aqui eles deram uma errada aqui, né, no texto. Esse texto tá espanhol, né? Enerim, não é Nerahai. Então aqui teria um H, teria um Yud, no final teria um M. Vamos mudar aqui, tá, gente? Para Nerrim. Deixa eu trocar as letras aqui. E aí tá sem a letra M final, que seria na verdade Netzahod Yesod Malhut. Então se pronuncia Nerrim. Aqui teria, eles não botaram, justamente por causa que eles estão falando somente de 3 letras, não é? Eles estão falando de 3 letras, não, de 3 mundos, Netzahod e Yesod, e não estão citando aqui Malhut, são 3 tefarrins, mas não são superiores aos 10 tefarrins. A gente sabe que as 10 sefirotes, elas estão dentro dessa questão de falar das 10 sefirotes. E esse HP ele vai ser exatamente Ozen, Rotem e P, ouvido, nariz e boca, que são, na verdade, os sistemas espirituais. Então, a gente sabe, já vimos através que a gente tem Gálgata, não é? Enai, a gente vai ter aqui os cílios de Enai. Então, quando a gente fala que Leia chorou até caiu seus cílios, isso significa que a Cabala, que é a Torá oral, ela não quis casar com o ego, não quis casar com Esav. Por isso é que dessa forma é descrita, não é? Então, veja, toda essa construção, a gente deve entender que por isso que se fala Nehi, porque essas sefirotes, ela recebe das sefirote HGT, não é? S de Gevurah e Tiferet, e que vão receber também de Galgata Enai. Como elas recebem, tem um desejo de receber, elas vão ser chamadas de HP do tronco. Tudo bem? Então veja, mesmo que esteja difícil agora, não se preocupe que mais tarde isso tudo vai ficar muito fácil para você entender. Muito bem, continuamos aqui, não é? A importância dos pavios, quer dizer, a gente construiu aqui, a gente já sabe o que é a porta, não é? Sabe que isso vai ser construído em Neri, não é? Nessas três sefirotes, nesses aspectos, que vão estar ligados a Galgata Enai e HP, que é chamado de Moshe. Lá no nosso canal tem essa aula. Então vamos lá. A importância dos pavios. Tenha em mente um valor numérico de pavio. Petilá, veja, aqui é Petilá, que é 525. Este também é um valor numérico da palavra que representa as 4 cores do fogo, não é? Essas 4 cores do fogo, que é representado aqui, não é? Que tem valor 525. Terrelete. Aqui a gente tem um azul, que está em Bamidbar 1538, que é uma das cores desse fogo. Branco, que é Lavan, tá aqui, ó. Amarelo, também, aqui representado. A gente tem Adon, que é vermelho, ou Edom, que é vermelho. Todas essas chamas, 4 chamas, são igual a 525. Vamos ler aqui agora essa explicação aqui do portão, que está aqui no 16. Embora a Sefirá de Malhut também exista, é possível contar o Tefá próximo como Malhut. Malhut também é quem protege as faíscas que atrapalham para que o Kli não se agarre nelas, né? O Kali, perdão, não se agarre nelas. O que acontece? Quando a gente está num sistema de elevação da nossa alma, as forças impuras se apegaram. O que são as forças impuras? Forças impuras mesmo, de recepção.
Para que a gente fuja dessas forças de recepção e chegue aos níveis superiores, então esse Tefar, que são as alturas, né, protege a questão da pessoa ficar ao nível dessas clipotes, que é Malhut de Malhut. Por isso que a escalada, a subida de Jacó na escada, ele mostra que o seu nível de recepção e também de consciência, por isso a gente tem Or Remar, não é? E Or Hassadim, as duas luz de doação e luz de sabedoria, luz de doação e luz de sabedoria. Agora, essa luz ela não é criada por nós, ela é uma luz que desce e ela se agrega a nós quando nós saímos de Malhut começamos a escalada. Então começamos a escalada, que é a clipote mais difícil que tem de sair. E isso demora um bom tempo para a pessoa sair. Quando a pessoa pensar que está tudo muito elevado, Deus vai mostrar que não está. É um nível espiritual elevadíssimo. Diz ainda que as quatro cores, né, aludem a quatro sefirotes, veja. Então as quatro cores, na verdade, vamos lá, ó, Hesed, Gevurah, Tiferet, né? Então essas cores elas aludem a quatro sefirotes. E essas quatro sefirotes, não é? Juntamente, três sefirotes juntamente com Malhut, que é Lavan branco está em Hesed, Edom vermelho é Gevurah, Sarrote amarelo está em Tiferet e Terrelete azul está em Malhut. E é comum encontrar nos escritos da Kabbalah que o verde é a cor atribuída a Tiferet, mas é sabido em vários lugares, como no assunto de Nidá e dos pulmões dos animais, que o verde de Hazal é o nosso amarelo, ou seja, o amarelo ele é uma nuance de verde, né? O verde que vai gerar a cor amarela.